Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a tão falada Lei de Abuso de Autoridades, aprovada recentemente pelo Congresso e que já foi publicada com alguns vetos. A gente vai conversar sobre isso com o promotor de justiça, o Dr. Sérgio Clementino, e o juiz da Vara da Infância e Adolescência de Rio Preto, Evandro Pelarim. Muito obrigado pela presença dos dois. Quero começar perguntando a lei anterior de abuso de autoridades, 1965, ainda editada no período da ditadura, e agora uma lei nova. Eu queria ouvir dos senhores a opinião e o que mudou, se melhorou, piorou, e como fica a atuação do Judiciário, do Ministério Público com essa nova regra. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Realmente, nós estamos bastante preocupados, né, com essa lei. Em alguns pontos, a lei até melhorou, mas existem vários pontos em que a lei piorou. O que a gente tem sentido por parte dos promotores em geral, nós até tivemos uma reunião sobre esse assunto alguns dias atrás, o que a gente tem sentido é uma imprecisão muito grande na lei, que ela traz alguns tipos penais, alguns crimes, que são muito abertos, são muito genéricos, então fica muito na interpretação daquela pessoa que vai pegar aquele caso. E também, de outro lado, uma preocupação muito grande é que foram criminalizadas condutas que o promotor, o juiz, o policial pratica cotidianamente. Então, só para ficar no campo do Ministério Público, instaurar uma investigação. Instaurar a investigação é coisa que a gente faz várias vezes ao dia. Né? No caso do juiz, o bloqueio de bens, os juízes fazem isso constantemente. Então, são condutas que são rotinas na nossa profissão e que passaram a ser criminalizadas se houver uma interpretação diferente. E, principalmente, com tipos penais muito vagos que dão margem a discussões, a questionamentos, e você multiplicando isso por condutas que são feitas centenas de vezes num mês ou milhares de vezes num ano, isso torna aí um universo muito grande de problemas para o exercício das nossas profissões. Legal, daqui a pouco a gente aprofunda mais. Quero ouvir a opinião do doutor Evandro sobre essa lei, como é que o judiciário recebeu, doutor? Acho que todo mundo, né, do meio jurídico, principalmente as autoridades, receberam com uma certa apreensão. E justificadamente. Por quê? Porque a lei ela veio no bojo de algumas medidas que até abertamente estão sendo tomadas em alguns setores da política. A lei veio com essa roupagem de uma certa resposta, né, principalmente a Operação Lava Jato. Uma retaliação. Como se fosse uma forma de vingança. Então, a forma como a lei também veio, ela não veio de uma forma muito boa, né? Até porque nós que somos do meio jurídico, a gente ouve tanto, né, principalmente do garantismo penal, que a lei não deve ser produzida num momento, né, onde há um clamor público, enfim. Então, quando se vai criminalizar uma conduta, é muito comum se ouvir na doutrina, principalmente, olha, vamos evitar o tempo do clamor para fazer a lei penal. E essa lei ela vem exatamente num clamor de uma de certo grupo, né, dentro do espectro político. Quer dizer, então, para isso pode criminalizar, para outros não podem, quer dizer, então como é que fica essa situação? Então isso acabou, eu acho que o motivo da lei, eu acho que até tecnicamente nós podemos discutir, talvez, né, não seja tão ruim assim, há alguns pontos que a gente possa até dizer que houve um certo avanço, enfim, mas é inegavelmente que a forma como ela veio e do jeito que ela veio, que ela veio ao mundo jurídico é altamente questionável, né? O doutor Sérgio, num ponto aqui, fala que o promotor pode ser punido ao instaurar um inquérito sem um objeto muito bem definido. O senhor dizia que isso vai dificultar muito a investigação, né? Porque justamente às vezes chega uma denúncia ou anônima ou apenas um relato de uma pessoa. Isso pode atrapalhar, de alguma maneira, o trabalho do MP? Eu acho que atrapalha bastante, Alexandre. Principalmente coisas de improbidade, né? É muito comum a gente receber informações e começar uma investigação com uma informação mais sucinta, com algo mais vago. A investigação existe exatamente para isso. É da natureza da investigação você aprofundar a coleta de informações. E o cidadão que procura o Ministério Público
muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não tem todas as informações, porque esses desvios são mais complexos. É diferente daquele furto do sujeito que arrombou a casa, entrou e pegou um aparelho de TV. Aquilo é um fato simples, simples no sentido de investigação. Não tem muito o que se investigar. Os desvios em licitações, em contratos, que envolvem o patrimônio público, a improbidade, eles são fatos complexos. A lavagem de dinheiro é muito complexa. E o cidadão, evidentemente, ele tem uma ponta do iceberg de informação que traz para o Ministério Público. E dali a gente vai aprofundando e acaba, muitas vezes, pegando o fio da meada e chegando a casos grandes. A dúvida que fica muitas vezes, essa informação inicial, ela não se confirma. Às vezes a gente tem a informação inicial, ou porque o fato de fato não aconteceu, ou porque a gente não conseguiu achar o fio da meada, não conseguiu provas melhores. Nesses casos, se o promotor ficar sujeito a depois responder por um processo, uma consequência lógica e natural é que promotores vão investigar menos. A tendência é que casos serão arquivados com maior facilidade, porque na dúvida pode ser que aquilo não seja um caso com fundamento, algo que mereça uma investigação. E aí o prejuízo é para a sociedade. Não é só o prejuízo para nós, até porque eu tenho dito, nós não estamos preocupados, nós vamos ser condenados criminalmente e perder o cargo, porque a acusação vai ser feita, pelo menos na grande parte, pelo Ministério Público, o julgamento vai ser feito pelo Poder Judiciário. O problema é atrapalhar, é inviabilizar a nossa atividade em muitos casos que normalmente a gente tinha independência para aprofundar, para checar se aquilo era verídico ou não. Quer dizer, todo mundo que for alvo de um inquérito ou investigado pode depois questionar, né? Tentar atrapalhar a vida do promotor, né? No caso de improbidade administrativa, é muito comum a gente ter retaliações, né? Eu já tive representações na Corregedoria, no Conselho Nacional do Ministério Público, porque do outro lado você tem o poder político e muitas vezes o poder econômico também. Então são pessoas que têm uma dificuldade maior em aceitar uma investigação. Essa vai ser mais uma arma para ser utilizada, para questionar. Então o promotor, ao invés de estar trabalhando, vai estar tendo que se defender num processo, vai ter que se defender numa acusação. E quando você tumultua o andamento de um processo ou de uma investigação, quem sai beneficiado é quem tem culpa. Tá certo. Doutor Evandro, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei e produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Qual a opinião do senhor sobre esse artigo? Isso pode atrapalhar um eventual mandado de busca ou uma prisão enfim, um mandado de prisão. Isso porque foi vetado o inciso terceiro aqui, que proibia até o uso de algema, né? O que nós, principalmente na infância, não sei se pelas obrigações que nós temos na infância com o tratamento da criança e do adolescente infrator de uma forma muito rigorosa, na infância nós temos uma fala para os policiais, principalmente, e conselho tutelar, que nós não corremos atrás de delinquentes, nós não, o linguajar do Estado nosso tem que ser um linguajar diferente, nós temos que ter uma moral diferente para lidar, nós não tratamos as pessoas por elemento, por apelidos, né? Tratamos pelo nome e sempre aquilo do uso da força necessária, que inclusive aprendi com a própria Polícia Militar. Enquanto a pessoa resistir à ordem do Estado, o uso da força necessária. Depois que ela foi contida, você deve tratar ela como um cidadão qualquer. Resistiu, força, depois de detida e submetida ao poder do Estado, jamais se deve, na linguagem que se usa aí, né, que se coloca, jamais se deve extrapolar ou esculachar. Então a gente tem que tratar o ser humano com dignidade. Então eu vejo que o dispositivo, na verdade, ele contempla esse excesso, né, toda vez em que qualquer autoridade vai expor uma pessoa desnecessariamente. Disse isso na infância, porque na infância, inclusive, é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente identificar o adolescente infrator, né? Mesmo só pelas letras iniciais. Você acha correto isso? Olha, eu entendo que no caso da infância e juventude, cujo objetivo é a socioeducação, é o tratamento socioeducativo,
eu vejo que há um motivo legítimo na lei, sim, né? E tanto que nós temos números na infância e juventude que são importantes e diferentes do adulto, porque a criança e o adolescente é uma pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Então, se levarmos em conta, por exemplo, reincidência, e aí considerando reincidência o adolescente que cumpriu internação, a medida mais rigorosa, e volta a praticar um ato infracional para receber internação, isso é menos da metade do adulto, né, que comete crimes. Então, há um fundamento nisso. Então, eu vejo que esse dispositivo ele é mais voltado para esses excessos, esses abusos, que o meio policial, inclusive a polícia militar, que é aquela polícia de frente, ela tem os procedimentos padrão de abordagem que, evidentemente, não contempla nada do que está aqui, né? Então, eu creio que não entendo que esse dispositivo possa aí, criminalizar taxativamente a conduta policial. É evidente, e aí, como o doutor Sérgio também bem disse no início, a lei, e agora juntando o espírito com que ela veio, possa levar pessoas a, né, fazer acusações muitas vezes infundadas contra a atitude de um policial. Doutor, a gente teve algumas alterações no ECA promovido por essa lei. O senhor já estudou, já entendeu o que muda na parte do Estatuto da Criança e Adolescente? E queria saber, a gente até teve eleição para Conselho Tutelar, se conselheiros tutelares se enquadram nos dispositivos da lei como agentes públicos. Sim, enquadram sim, exatamente por isso que eu mencionei, estava mencionando o ECA, né? Porque nós temos uma postura, né, do tratamento do ECA, até repito, por tratar de crianças e adolescentes, que tem que ser uma postura muito mais vigilante, né, com uma vigilância muito maior. Então, o conselheiro tutelar também está submetido, né, ao que está aqui estabelecido nos crimes de abuso de autoridade, inclusive com perda do cargo, né? Mas nós não temos, ainda bem, né, conselheiros que atuam dessa forma, que exorbitam, né, aquilo que é necessário para o cumprimento da sua função. Tá certo. Doutor Sérgio, a questão de prorrogar indefinidamente inquéritos. A gente sabe que às vezes um inquérito, principalmente esses casos maiores, demora um ano e meio. Isso pode ser prejudicado também, porque fala aqui que o promotor pode ser acionado por manter a investigação por tempo indeterminado, prorrogações intermináveis. Esse é outro ponto que preocupa bastante o Ministério Público. Aliás, os dois pontos que mais nos preocupam é o da instauração e esse a duração da investigação. Naquela linha que eu vinha dizendo, casos de lavagem de dinheiro, casos de corrupção, eles são casos complexos. Até pelas investigações, grandes investigações que vêm acontecendo, os crimes têm se aperfeiçoado e têm praticado com mais complexidade, justamente para esconder essa prática criminosa. E o que acontece é que esses casos comumente demoram bastante tempo. Às vezes, uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, o Ministério Público recebe volume de informações, ou sigilo fiscal, ou mesmo uma busca e apreensão, dependendo do tamanho de uma empresa, de um escritório, o volume de informações que chegam e que precisam ser analisados é muito grande. Então, tudo isso leva muito tempo. E o próprio trâmite, né, de uma autorização judicial dessa, enfim, tudo isso leva bastante tempo e é comum casos assim levarem 2 anos, 3 anos. A própria Lava Jato já vai para 5 anos de operação. Se vê aí há quanto tempo a Lava Jato e sempre analisando novas informações e produzindo novas investigações. Então isso é muito comum. A demora numa investigação se tornar crime é algo que, volto a dizer, é algo que acontece dentro de uma rotina. E isso preocupa bastante, até porque qual seria a consequência? Vamos imaginar um caso concreto que está com 1 ano, 2 anos, isso já é muito tempo. E aí faz o que com aquele caso? Simplesmente encerra ele, ainda que ele tenha lá dentro elementos que mostram a ocorrência de crime, e não elementos que dê já para fechar o caso, mas mostra ali um caminho. Simplesmente se encerra isso e quem volta a dizer, quem vai ser prejudicado é a sociedade, porque é algo que poderia gerar uma condenação, enfim, a apuração completa de um caso, e eles vão se encerrar simplesmente porque o promotor poderia ser acusado de crime.
Evidentemente que isso foi colocado na lei com a intenção de dificultar investigações. O promotor não vai ser processado porque ele vai encerrar o caso antes. Quem vai sofrer o prejuízo é a sociedade. Tem um outro artigo aqui que antecipar o responsável pelas investigações, no caso do promotor, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas apurações e formalizada a acusação. A gente sabe que o pessoal do MPF de Curitiba usa muito ali a rede social, né? Inclusive cobrando ministros do Supremo. O senhor acha que esse artigo também é uma resposta aí à Lava Jato? Sim, não só a Lava Jato, a investigações em geral. Eu mesmo já fui acusado na corregedoria várias vezes de ter dado entrevista sobre determinado caso. A população tem o direito de saber o que está acontecendo, o que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público, a polícia também, falando de investigações, nós somos agentes públicos, nosso salário é pago pelo cidadão. Então é muito importante que a gente também preste esclarecimento. Evidentemente, nesses esclarecimentos, contando aquilo que não é sigiloso e aquilo que pode ser dito. Mas o artigo foi colocado com a finalidade clara de amordaçar casos assim. Na prática, o que aconteceria? A defesa do investigado falaria e os investigadores não falariam. Ficaria uma única versão, não teria os dois lados. Né? Doutor Evandro, no Supremo, o senhor falou de retaliação. A gente está mudar um pouquinho de assunto agora. No Supremo, um julgamento sobre a legalidade, a ordem de entrega de alegações finais de réus delatores e réus delatados. O senhor vê também aí uma ação contra a Lava Jato ou não? Nesse caso, tecnicamente é discutível. Olha, eu acho que é possível, evidentemente, a discussão técnica, embora a lei não tem essa previsão de ordem de entrega de alegações finais pela defesa quando há mais de um réu na mesma ação penal. Há alguns problemas que eu acho que a decisão do Supremo trouxe. O primeiro deles é que há menos de 2 anos a segunda turma do Supremo havia descartado pelo voto, salvo engano, do ministro Gilmar Mendes, exatamente essa alegação de que deveria haver uma ordem na alegação, na apresentação das alegações finais. Então, portanto, em menos de 2 anos, houve uma mudança no entendimento da própria turma e agora no plenário. O segundo ponto é que, como não há a previsão na lei para essa ordem de apresentação, fica difícil para o juiz que vai julgar como é que ele vai prever o que vai acontecer. Quer dizer, é muito difícil. Se já com as leis que nós temos é muito difícil você dispor de uma forma em que assegure plenamente o processo sem qualquer vício. Imagina, não há uma previsão legal e você julga e daqui para frente você vai se construir uma lei, uma ordem, uma norma jurisprudencial, sem previsão de lei. Então, quer dizer, que juiz vai ter condições de prever o que acontecer. Então, essas são algumas discussões que estão em cima dessa matéria, e que estão uma matéria muito problemática, tanto que não houve unanimidade no pleno do Supremo. E uma decisão pode anular aí centenas de condenações. Eu acho que mais até do que o mérito do julgamento, repito, discutível, também não estou dizendo que é totalmente descartável a hipótese, não é isso, mas é discutível. Agora, acho que o ponto de toque aí dessa questão vai ser exatamente a partir de que momento, a chamada modulação, a partir de quando essa nulidade ela vai retroagir, até quando, em que momento, e aí vai se tendo a exata dimensão de quantas sentenças poderão não ser anuladas. Até porque não é nem a defesa, já teve direito à defesa e ao contraditório, são apenas as alegações finais, doutor Sérgio? Exato, Alexandre. Nas alegações finais, dificilmente o delator vai inovar, ele nem pode trazer uma informação nova, trazer um fato novo. A delação ela já foi apresentada lá atrás. O delatado já tem o conhecimento daquilo que foi apresentado pelo delator. Ele já teve a oportunidade de conhecer isso e falar. E uma outra questão que surge também, existem processos em que tem vários delatores e vários delatados. E às vezes um delator delata o outro. Isso acontece também. Numa hipótese dessa, de ter mais de um delatado, quem fala por último?
né? Então, nós podemos criar situações em que fica difícil mesmo para o juiz estabelecer uma ordem. A ordem deveria ser aquela que está na lei. A lei fala primeiro a acusação e depois a defesa, os acusados. E o delatado e o delator, nesse ponto, ambos são acusados. Então, eu não vejo razão para essa diferenciação, muito menos para uma inovação, criando uma regra que, quando foi dada a ordem daquelas alegações finais, isso não existia em lugar nenhum. O precedente que existia, como o Dr. Pelarin mencionou, é um precedente que descartava essa hipótese. Era impossível para o juiz prever que lá na frente o Supremo iria dar uma guinada como essa. Agora, eu acho, Alexandre, me permite, que talvez mais importante até do que essa questão, e acho que para a segurança do próprio processo penal, seria dispor, e a lei da delação ela não regulamenta isso, até quando o delator pode apresentar a delação. É uma crítica que se faz. Eu acho que talvez seria a crítica mais pertinente até em relação à lei das delações. Por quê? Porque o sujeito recebe uma condenação e depois que ele é condenado, quer dizer, recebe aquela quantidade, né? Lembrei, e aí ele vai se voltar. Eu acho que a lei deveria ter um termo. Se dizer, ó, na primeira instância, vamos, uma sugestão, até a sentença, o sujeito tem condições, então, de enfim, fazer a delação e apresentar os elementos, os indícios de prova da sua delação. Agora, o que eu acho muito problemático é essa falta de termo final para a delação. Isso aí gera uma insegurança jurídica muito processo, talvez até pior do que a própria ordem das delações. A própria delação do Léo Pinheiro lá da OAS, né, ele foi e voltou, ficou anos, né, ameaçando delatar, não delatava e delatava. Não, e depois deixou de ser delator para ser testemunha e voltou a ser delator, quer dizer, então, que segurança jurídica. Eu acho que se a defesa tem algo a reclamar nesse ponto, talvez a pertinência seria do termo final, até quando se pode, né, a delação. E outra muito importante, embora o Ministério Público tenha ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a quem pode fazer o termo de delação, se é o Ministério Público ou se a polícia também pode, né? Embora tenha ajuizado, há uma colaboração premiada que foi só feita entre a polícia e o delatado. E o Ministério Público vai ajuizar a ação penal, como é que fica em relação àquelas pessoas que foram delatadas? Então, acho que tem muitos problemas na lei de delação e que talvez essa questão da ordem da apresentação das delações seja menor. O que o senhor acha disso, doutor? A questão das delações. Eu acho que precisa ser melhorado. A delação premiada ela cresceu muito, né? Ela era algo praticamente desconhecido. Hoje é interessante a gente verificar que ela é conhecida até do público em geral, sim, e não só dos operadores de direito. E justamente por ela ter crescido bastante, esses pontos começam a se destacar. Usando ela, a gente começa a perceber, olha, isso aqui precisa ser melhorado. Tal. E esse é um papel, e deve ser um papel, do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que se preocupar com isso. O Supremo tem assumido muito um papel que naturalmente, que constitucionalmente é do Legislativo e nem sempre com a melhor solução. Então, realmente, eu concordo com o doutor Evandro, isso precisa ser melhorado e a gente pode aperfeiçoar a delação premiada e não só, como alguns fazem, só criticar contra a delação. Não, a delação tem ajudado bastante. Ela precisa ser melhorada, precisa ser aperfeiçoada a um espaço para que isso aconteça, desde que o Legislativo tenha interesse em fazer isso. O senhor endossa as críticas que são feitas por parte da sociedade ao Supremo, que o Supremo tem se vamos dizer, intrometido em áreas que não seria sua atuação, ou até roubado atribuições do Congresso? Em alguns casos isso ficou bem claro, né? Decisões que foram tomadas pelo Supremo, que, a meu ver, vão muito além de uma mera interpretação da Constituição, que é o papel principal do Supremo. O Supremo acabou legislando em alguns casos, aliás, nós tivemos um caso específico que criou um tipo penal. Contra tudo aquilo que a gente aprende lá na faculdade, né? O princípio básico de direito penal, que não há crime sem lei anterior que o defina, e o Supremo equiparou a homofobia a outros tipos de crimes de preconceito, de crimes de racismo. É difícil a gente analisar aquilo lá sem quebrar alguns princípios básicos de direito penal, uma interpretação extensiva, uma interpretação
analógica. E o Supremo, inclusive, quando fez isso, disse expressamente que o estava fazendo porque o Congresso estava omisso. Mas se o Congresso está omisso, nós temos que fazer com que o Congresso Cobrar caminhe Congresso, e né? faça isso. O Supremo não se substitui ao Congresso. E não significa dizer quem é mais poderoso ou quem é menos poderoso. São papéis diferentes que estão muito bem definidos na Constituição. Tá certo. O que o senhor acha disso, do Supremo, doutor? Como analisa a recente atuação da Suprema Corte? Há dois institutos na Constituição, que é a ação direta de constitucionalidade por omissão, que é geral, e o mandado de injunção, que é específico, que foram criações na nossa Constituição para eventual non-liquid, que nós chamamos, quer dizer, que quando o legislativo não legisla, né? E foram muito problemáticos. Na época, a discussão desses dispositivos, quando a gente lê, foi muito problemática, né? Por quê? Porque há uma vertente na teoria do Estado, do direito constitucional, que o poder legislativo, ele decide, inclusive quando não decide. Quer dizer, o poder legislativo, ele, como é o poder que cria, é o primeiro dos poderes, é o poder que cria, ele pode não criar. E ele não criando, ele está dando uma decisão. Então há essa disposição, que não no nosso direito. Então nós entendemos que há alguns direitos que se chamam de direitos fundamentais, que eles devem ser efetivados pese o poder legislativo não legislar. Então, o que o Supremo fez nesse caso da homofobia? Ele considerou um direito fundamental que estava desprotegido, carecendo de uma proteção máxima, que seria a proteção constitucional, e, enfim, ele fez a extensão criminal para o crime de homofobia. Qual que é o problema que tem aí, muito sério no direito constitucional? É que o princípio da legalidade também é um preceito fundamental. Então, você está colocando um preceito fundamental de forma, que é o princípio da legalidade, com um preceito substancial direito fundamental aqui. Você está elevando um em detrimento do outro. Aí se pergunta, então, peraí, se você afastou o direito fundamental do princípio da legalidade, que prevê a anterioridade da lei penal, como é que você, e afastou reserva da lei, como é que você diz, então, a respeito dos crimes? Esses crimes valem só da agora para frente? Porque o princípio da legalidade penal não retroage. E a decisão do Supremo, então? Como é que vai fazer? Então, ela vai pegar o princípio da legalidade e vai deixar ele em parte. Ele afasta a reserva legal, mas traz o princípio da legalidade. Então, perceba-se que ela pega um direito fundamental, que é o princípio da legalidade, e retalha em favor de um outro preceito fundamental. Isso é perigoso, por quê? Porque há outros preceitos fundamentais que podem necessitar de garantia penal. E aí? Como é que fica, né? Então, eu concordo que, pese a teoria do direito constitucional brasileiro admitir, né, a intervenção, né, do Poder Judiciário quando o Legislativo não legisla, eu entendo como muito problemático, principalmente nesse ponto que foi citado pelo doutor Sérgio, quando o Judiciário cria uma lei, nesse caso, criminalizou, né, uma conduta. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo é curto, gente. Recebemos hoje o juiz Evandro Pelarinho, promotor doutor Sérgio. A gente discutiu aqui um pouquinho da lei de abuso de autoridade. Se quiser concluir, doutor, para a gente terminar. Alexandre, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade da gente estar debatendo esse assunto. É um assunto muito relevante, repito, não só para as carreiras jurídicas, é um assunto muito relevante para toda a sociedade. O serviço que a gente presta é um serviço público e, atrapalhando esse serviço público, quem perde é a sociedade. Então, é muito importante esse espaço para a gente poder abordar essas questões mais complicadas, esse assunto mais polêmico e trazer esclarecimento para toda a sociedade. Agradeço você e a TV Câmara. O senhor falou que teve uma reunião do MP de Rio Preto. O senhor muda alguma coisa, sua atuação? Tem algum receio ou bola para frente? Olha, Alexandre, acho que a grande mudança que vai acontecer é com relação às denúncias anônimas. Nós recebemos muitas denúncias anônimas e com a lei de abuso de autoridade agora, elas pelo menos ficam inviabilizadas. No mínimo, a gente tem que ter a identificação de quem está trazendo essa informação para a gente poder ter um início de trabalho. Acho que nesse ponto deve haver alguma mudança, sim. E o senhor abre muito inquérito hoje, ou abria, né, com base em informações anônimas, né? Sim, já tivemos grandes inquéritos aqui de São José do Rio Preto, grandes casos, que começaram com denúncias anônimas. Hoje tudo isso está bem mais prejudicado. Eu acho que essa lei pode ser questionada, eventualmente, na Justiça, no Supremo.
Nós já tivemos duas ADINs, né, duas ações diretas de inconstitucionalidades propostas, uma pela uma associação de auditores fiscais e outra por uma associação de magistrados. Federais, né? O Ministério Público também está preparando um questionamento e deve ter também nossas associações questionando outros pontos da lei. E o Supremo vai ter um papel muito importante na definição do que é constitucional e do que é inconstitucional nessa lei. A gente espera que o Supremo caminhe no bom sentido e pelo menos afaste alguns dispositivos legais mais genéricos, mais inseguros que estão lá na lei. Tá certo, doutor Sérgio, obrigado. Doutor Evandro, para a gente terminar. Olha, eu acho que, repito, né, não é uma posição minha, pessoal, né, mas cito aqui o Guilherme de Souza Nutti, que é desembargador, autor de vários livros de direito penal, que, embora tenha um artigo publicado recentemente até favorável à nova lei de abuso de autoridade, ele também não deixa de ressaltar no início que a lei veio como uma espécie de revanche, vingança, e acabou vindo com essa roupagem, né? Então isso acabou trazendo um ambiente que poderia ser evitado, né? Ainda que se fizesse uma reforma na legislação nesse âmbito do abuso de autoridade. Mas eu também entendo que nós, né, pelo menos no Poder Judiciário, nós temos que manter a nossa posição. Aqui agora uma posição sim pessoal. Eu entendo que nós, juízes, não devemos soltar pessoas que foram presas em flagrante com indícios suficientes, evidentemente, de autoria, né? Não estou dizendo aqueles casos em que não há, né? Fundamentando, muitas vezes, num receio da aplicação da lei de abuso de autoridade. Eu acho que nós temos que enfrentar, temos que fazer a nossa parte e no sentido, inclusive, de interpretar a própria lei para dizer que aqueles casos em que o agente público realmente abusou da sua autoridade, como diz a própria lei, né, com a intenção específica de prejudicar alguém ou se beneficiar a si ou a terceiro, né? Então, tirando essas hipóteses aí, eu acho que nós temos que entrar na lei e não ter receio da aplicação da lei. O juiz não pode ter receio de aplicar a lei. Inclusive, teve um caso recente, não me lembro aonde, de um juiz ou juíza que mandou soltar um preso em flagrante, porque ele até citou no despacho dele, né? Eu não conheço, não posso assim fazer um juízo, nem deveria, pela própria lei orgânica da magistratura, sobre despacho de outro colega. Mas, em geral, em tese, né, dizendo em tese, eu creio que nós, juízes, não podemos ter receio, né, de manter a aplicação da lei penal na sua inteireza, né, em função da nova lei de abuso de autoridade. Temos que enfrentar, né, todas essas adversidades, isso faz parte também da nossa carreira, e enfrentar altivamente. Tá certo. Doutor Evandro Pelarin, muito obrigado. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Se quiser rever esse programa, ele estará em nossas redes sociais, no YouTube, digite lá TV Câmara Rio Preto. Muito obrigado e até a próxima.